Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. Hoje a gente não abre falando de pandemia, mas da bomba que caiu ontem sobre o judiciário, política e economia. É a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de anular 4 processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Vou destacar aqui o aspecto jurídico. Bom, o ministro Fachin entendeu que esses processos não tinham conexão direta com o escândalo da Petrobras e, por isso, decidiu remetê-los para a Justiça Federal do Distrito Federal. Entre eles, tem o caso do triplex do Guarujá, também do sítio de Atibaia e outros 2 casos. Bom, agora vai haver um sorteio entre 4 juízes lá do Distrito Federal para saber quem fica com os processos e para saber também o que vai ser aproveitado, se vai começar tudo de novo, se alguma prova vai ser aproveitada. E um dos juízes, Marcos Vinícius Reis Bastos, segundo apurou o Estadão, é um juiz que anulou vários casos envolvendo a Lava Jato no Distrito Federal. A gente acompanha toda essa repercussão jurídica e chama atenção para uma entrevista também que fizemos hoje na Rádio Eldorado com o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, que aponta vários erros da Lava Jato, diz que ela tomou o mesmo caminho das mãos limpas na Itália e, com isso, ironicamente, acabou dificultando o combate à corrupção. Na parte política, o PT comemora o restabelecimento dos direitos eleitorais do ex-presidente Lula, mas desconfia dessa manobra do ministro. O presidente Jair Bolsonaro disse que Edson Fachin é ligado ao PT, falou em bandalheira e ainda afirmou que os brasileiros não querem a volta do ex-mandatário ao poder. As declarações do presidente foram na linha do que assessores palacianos preveem no eventual enfrentamento eleitoral entre Bolsonaro e Lula em 22, aposta no antipetismo e na polarização com a esquerda, com destaque para os casos de corrupção que marcaram as administrações petistas. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, alvo inclusive da Operação Lava Jato em 2020, avalia que a anulação fortalece o presidente. Em entrevista à Rádio Eldorado, disse que o centro migrará para Bolsonaro em 2022 por falta de alternativas e perspectivas eleitorais. Bom, a polarização política avança, mas a pandemia também continua avançando. Os últimos dados do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, mostram que nas últimas 24 horas foram registradas 1.114 mortes. E na média diária de mortes, um novo recorde, 1.540 óbitos na média que foi fechada ontem, o maior número de toda a pandemia até agora, mas já é o 10º dia seguido em que a gente volta aqui e diz que é o maior número de toda a pandemia. O total de óbitos agora no país chegou a 266.614 e o consórcio de imprensa mostra uma tendência de alta desses óbitos em 19 unidades da federação, incluindo aí o Distrito Federal. O presidente Bolsonaro repetiu os passos lá na votação da reforma da Previdência e liderou um movimento para desidratar a PEC emergencial para atender a demanda da sua base de apoio formada por membros da área de segurança. O Ministério da Economia busca minimizar as perdas e evitar o pior cenário com um fatiamento da proposta e a aprovação apenas da autorização de uma nova rodada do auxílio. A intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar já em 2 turnos a proposta, isso até sexta-feira, abrindo caminho para o pagamento de uma nova rodada do auxílio. Hoje tem reunião do Colégio de Líderes. O noticiário esportivo também tem muito a ver com a Covid. Primeiro, tem a ver com 2 jogadores corintianos, o Jô e o Otero, que postaram fotos nas redes sociais deles em um resort com as suas famílias e em várias fotos as pessoas aparecem sem máscaras. Isso repercutiu muito mal, principalmente entre os torcedores corintianos. Está se aguardando um pronunciamento agora da direção do clube. Eles estavam lá em momento de folga, mas aparentemente, pelo menos nas fotos, desprotegidos. Por causa da Covid, também alguns campeonatos estaduais estão sendo paralisados, suspensos, ou então tendo mudanças nos locais de jogos. Por exemplo, o Campeonato de Santa Catarina está suspenso, também o Campeonato do Paraná, o Campeonato do Acre foi adiado o início dele, e algumas medidas inusitadas tomadas também. Por exemplo, o Campeonato do Tocantins está em andamento, mas não podem ocorrer jogos em Palmas.
O campeonato lá de Brasília também está em andamento, mas com jogos em Goiás e em Minas. A gente acompanha tudo isso, além do início da jornada do Santos na Libertadores, hoje contra o Deportivo Lara, da Venezuela, na Vila Belmiro. E o Na Quarentena do Estadão fala sobre Itamar Assunção, que na virada dos anos 90 definiu que escreveria histórias para crianças, né? E fez uma primeira história ali sobre formigas, mandou para a poeta Alice Ruiz, que editou esse texto, sugeriu um título e devolveu a história para o amigo, mas os dois não conversaram mais sobre esse assunto. Itamar já lidava com um câncer que avançava e ele acabou morrendo dessa doença em 2003, aos 53 anos, e agora o sonho dele se tornou um projeto, mas da sua filha, Anelisa Assunção, que apresenta este mês o primeiro livro da coleção Itamar para crianças, Homem, Bicho, Bicho, Homem. A Formiga é Formidável deve sair ainda nesse ano. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Até quarta.